Você, meu caro amigo ouvinte, que está nos assistindo pela live no Facebook, você que está neste momento ouvindo a Rádio Nativa FM na web rádio, você que neste momento está com seu rádio ligado na sintonia 95.5 Nativa FM, está ouvindo o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Vamos fazer a leitura da palavra santa do nosso Deus, escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz assim: Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Meu querido amigo, ouvinte, irmão, irmã, está nesse momento nos escutando, nos assistindo pela live, que vai nos escutar e nos ouvir. Eu quero te dizer que esta palavra é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, uma palavra que alimenta a nossa alma. Esta palavra de companheirismo, esta palavra que está escrita no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 24, venhamos a conjecturar, de acordo com a palavra santa de Deus, que quando Deus fez o homem, Ele colocou o homem em um jardim chamado Éden. E diante deste jardim, a palavra santa do nosso Senhor vai dizer que o homem, ele foi designado para cuidar daquele jardim. Mas, porém, por incrível que deveria parecer, não existia companheira para o homem. Porém, neste momento, Deus fez com que o homem viesse a dormir um profundo sono. E neste momento que o homem dorme, este profundo sono, a palavra de Deus vai nos afirmar que o próprio Deus toma uma de suas costelas e forma uma companheira. E quando Adão, este homem que Deus fez, estava adormecido e que Deus tinha tomado de sua costela e cerrado a carne, a Bíblia diz que quando ele se acorda, ele observa do seu lado uma companheira, uma mulher. E a Bíblia diz que esta mulher se chamava Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. E então, enquanto esta palavra nos vai nos trazer breve entendimento, dizemos então que Adão, ele recebe o seu cônjuge, a sua companheira. E a Bíblia vai dizer que o próprio Adão nomeou sua mulher. Esta é chamada mulher, pois é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E foi feito assim a mulher.
E Deus, então, Ele traz uma forma de um casamento. Ele uniu o homem com a mulher. Ele disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegar-se à sua mulher. E agora eles não serão mais duas pessoas, duas carnes, serão ambas uma só carne. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. O casamento é sagrado. O casamento é designado por Deus. E então, a partir do momento em que o homem ele nasce, cresce, chega num determinado período em que ele já busca por companheira, ele tem que deixar seu pai, sua mãe, construir o seu lar e casar. Pois a Bíblia nos afirma que Deus ele falou que o homem se une à sua esposa e eles se resumem, se torna em uma só pessoa, em uma só carne, em um só propósito, em uma só união, em uma só comunicação. A mulher honra com seu chamado de esposa e o marido honra com seu chamado de esposo. E assim a Bíblia nos afirma que o cônjuge irão viver felizes, respeitando um ao outro. Tanto o homem quanto a mulher deverá respeitosamente se unir e prosseguir no matrimônio. Uma certa vez, alguém chega para Jesus Cristo e disse: mestre, é lícito repudiar vossas mulheres? E Jesus Cristo, ele olhou para aqueles homens que estavam ali interrogando e ele disse assim: o que mandou Moisés? E aqueles homens disseram: ele mandou que viesse da carta de repúdio para as vossas mulheres. E Jesus Cristo, tomando-se a palavra, disse: pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu que lhe desse carta de repúdio. Mas não foi assim desde o princípio, pois Deus criou macho e fêmea. O que Deus formou, o que Deus uniu, o homem não pode romper. O que Deus uniu, o homem não pode separar. O casamento, meu caro amigo ouvinte, é sagrado. A partir do momento em que o casamento vem ser legal, legalizado diante da autoridade do homem e diante da Sagrada Escritura de Deus, diante da divindade santa, ali fecha um círculo de bênçãos sobre o casal. Ali fecha um círculo de bênção sobre o matrimônio. E a pessoa, quando deixa o pai, deixa a mãe, e se une, se apega à sua esposa, eles se tornarão uma só carne. Em um só propósito, eles irão andar, respeitando um ao outro, andando em união. E a Bíblia nos afirma que Deus deu esta ordem: deixem
por seu pai e sua mãe, e agora constitua sua própria família, casando, se unindo à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E então os discípulos, ouvindo aquilo que Jesus Cristo estava dizendo, porque alguém lhe perguntara se era lícito repudiar e dar carta de divórcio a vossas mulheres, Jesus Cristo disse: o que mandou Moisés? Que Moisés mandou fazer? E os discípulos começaram, ou seja, os fariseus, começaram ali interrogá-lo. Moisés mandou que lhe desse carta de divórcio, que lhe desse carta de repúdio. Mas Jesus, tomando a palavra, ele disse assim: mas não foi assim, desta forma, que Deus ordenou. Jesus estava dizendo para os discípulos e também para os fariseus, falando este ensinamento, este sermão, para que venhamos compreender hoje que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Se Deus uniu o casamento dentro da legalidade, dentro dos respaldos bíblicos, dentro da legalidade evangélica, dentro de uma legalidade eclesiástica, a palavra de Deus nos diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. A partir do momento em que alguém vai diante do altar, em que o casal se apresenta diante do pastor para celebrar, para receber aquela celebração daquele casamento, diante do público, há testemunhas. A Bíblia diz que se 2 ou 3 testemunhar acerca de tudo o que pedirdes aqui na terra, isto será feito por Deus, será confirmado por Deus. E diante das testemunhas que estão testemunhando, existem várias outras testemunhas que estão presenciando o matrimônio. E a palavra de Deus, ela nos afirma que o pastor irá perguntar para o cônjuge, tanto para o homem quanto para a mulher, se aceita, concorda viver em união neste matrimônio, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. E então, ambas as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, que estão fazendo este laço matrimonial, irão concordar dizendo sim. E então a palavra de Deus diz que teve alguém que confirmou, teve testemunhas que testemunharam, e tudo o que fizermos diante de 2 ou 3 testemunhas, isso será aprovado por Deus. E quando nós testemunhamos acerca de qualquer coisa, Deus está decretando que aquilo está sendo testemunhado diante de alguém. E a Bíblia diz que quando o casal se une, eles vivem em uma só comunhão, em uma só união, em um só pensamento. O marido cuida do trabalho para trazer o pão para casa. E a mulher
cuida dos filhos e da casa, enquanto o marido está à busca de alimento, está à busca de mantimento para seu lar. E a Bíblia agora vai dizer que Deus uniu, o homem não separe. O livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O casamento, quando ele é feito em um cartório, o mesmo cartório determinado pela autoridade faz a separação. Mas Deus nunca vai aprovar uma separação. Quando Deus uniu, ninguém pode separar. Há uma única coisa, há uma única maneira que abre legalidade para uma separação e um novo casamento, se chama morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse que enquanto a mulher vive com seu cônjuge, com seu marido, ela está pela lei de acordo com seu marido para obedecer e conviver até que a morte separe. Porém, se o marido morre, a mulher, ela está livre para casar com quem ela queira, desde que seja no Senhor, pois está livre da lei do marido. Por isso, meu caro amigo ouvinte, a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Pois não existe uma carta de repúdio aprovada por Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo citou alguns versículos dizendo: para os solteiros, digo eu, não o Senhor, que é melhor que fique com ele. Porque o apóstolo Paulo não tinha laços matrimoniais. Ele não era casado. Ele era separado somente para fazer a obra de Deus. E também não abrasava. A Bíblia diz: mas se porém, o apóstolo Paulo dizendo, para que não abrase, melhor que cada um tome para si suas esposas e casem. E para os casados, ele dá um parecer dizendo que não separe. E se por algum motivo separar, que fique sem casar. O apóstolo Paulo é bem categórico neste versículo. Ele é bem sincero. E nós entendemos, meus queridos amigos ouvintes, que o casamento aprovado por Deus, ele não pode ter separação. Ele não pode ter separação de forma alguma. Esta hipótese de separação com um cônjuge que Deus uniu, que foi levado testemunhas para a igreja, para testemunhar acerca do casal que Deus uniu, isso Deus aprovou lá no céu. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Pois a Bíblia
vem nos dizer que o apóstolo Paulo, ele também alimenta mais a palavra e diz: se um homem é casado com uma mulher, o homem é crente e a mulher é descrente. Pelo simples fato de que o homem é crente e a mulher é descrente, a Bíblia vai nos falar que a mulher, por não ser crente, mas o marido, por ser crente, é santificada por ele. E de outra sorte, se a mulher for crente e o marido descrente, o marido é santificado pela mulher, pelo simples fato dela ser crente. E a Bíblia diz que de outra forma, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Porque estão em concordância. O certo, meu querido amigo ouvinte, se um é crente, o outro também tem que ser crente para a bênção ser completa. A bênção ser completada. Pois é muito meio contramão quando a mulher é crente e o marido não é crente. Da mesma forma, é contramão o homem ser crente e a mulher descrente. Que os dois venham a fazer um laço matrimonial e casarem, civilmente e religioso. E a forma dos cristãos se casarem no cartório e na igreja. Este é o casamento que nós viemos a decretar como um casamento que Deus aprova. Casamento religioso e civil, no cartório e na igreja. A Bíblia nos fala mais sobre matrimônio. Que o homem ame sua mulher, assim como Deus amou a igreja. O homem tem que amar a sua mulher. E Deus amou a igreja de uma forma especial. Da mesma forma, temos que amar as nossas mulheres. Cada um que é casado, ame sua mulher. Cada um que é casada, ame seu marido. Obedeça seu marido. A Bíblia diz que a mulher pague a benevolência para o marido. Da mesma sorte, o marido também pague a benevolência para a sua mulher. O que significa isso? Um ao outro se amar, se respeitar, se cuidar, para guardar os seus corpos em santificação para o Senhor. A Bíblia diz que quando alguém quebra o laço matrimonial, isso entristece Deus. Porque a Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado de adultério, este é contra o próprio corpo. E a Bíblia diz que aquele que destruiu o corpo, Deus também naquele grande dia irá destruir o seu corpo. Por isso que eu te digo, meu caro amigo ouvinte, você casado, você casada, você que tem um laço matrimonial, respeite seu companheiro, respeite sua companheira, siga em comunhão com Deus, para que as bênçãos jorrem sobre a sua vida. Porque a derrota de um adultério é lastimável. A derrota que o adultério traz para casa é consequências pesadas. Davi, ele cometeu deslizes, adultério, mas
ele, sendo segundo o coração de Deus, cometeu adultério, se arrependeu, deixou a prática de pecado, orou amargamente, chorando, amargurado, se lançava no pó, e Deus ouviu suas orações. Mas a maldição ficou. A maldição, por causa do adultério, por causa do pecado, ela fica. A espada nunca saiu da casa de Davi. A Bíblia diz que Deus disse para ele: Davi, eu perdoei teus pecados, mas, porém, a espada nunca irá sair da tua casa. Vê as consequências que o adultério traz. Adultério é algo abominável, assim como o divórcio. Deus abomina o divórcio. Da mesma forma, ele abomina o adultério. O livro de... Certa passagem na Bíblia fala que Deus diz: eu, o Senhor, repudio o divórcio. Ele está dizendo que ele abomina, ele despreza aquele que divorcia. Porque se você divorciar com sua esposa ou com seu marido, você não pode, diante da Sagrada Escritura, ter legalidade para um próximo casamento, para um outro casamento. Mesmo que você divorciou, o cartório lhe deu a carta de divórcio, de repúdio, mas você não está legalizado diante de Deus para fazer um novo casamento. Só existe um casamento. Se você não se conteve com um casamento primário, e este que é o certo, primeiro casamento, este é o casamento aprovado por Deus. A partir do segundo casamento, só é aprovado por Deus se um dos cônjuges entrar em óbito, morrer. Aí o que fica vivo está diante da legalidade, livre para casar com quem queira, mas contudo que seja no Senhor. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor. Estamos findando o programa Prepara-te, Jesus está voltando, nesta tarde. São exatamente 12 horas e mais 57 minutinhos da tarde. Já se aproximamos das 13 horas. Faltando apenas 3 minutos. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Espero você. Das 12 horas às 13 horas da tarde. Espero você que amanhã iremos trazer um outro tema, que é de suma importância para a sua vida. Iremos propagar a genuína palavra de Deus das 12 às 1 hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.